Pessoal, então o intuito da nossa live hoje é sobre fundo de clareamento e vamos tirar dúvidas também. Pessoal, eu sempre fui apaixonada por cor. Hoje eu falo que loiro não é só você fazer, descolorir, não. Loiro envolve muito cor. Quando eu quis colocar essa live de fundo de clareamento, é justamente para quebrar muitas coisas que muita gente ainda faz, e são coisas que no dia a dia, quem quer ter um loiro perfeito, o loiro dos sonhos, não vai conseguir. E eu fiz uma tabelinha aqui, não sei se está dando muito para ver, mas eu improvisei, que é altura de tom e fundo de clareamento. Eu já vi pessoas me perguntarem, Jéssica, o que é fundo de clareamento? Fundo de clareamento é o cabelo, quando a gente vai ter um certo? E aí, na descoloração, é muito importante a gente saber a altura de tom do nosso cliente, porque se eu ter um cabelo muito escuro, talvez eu não consiga ter o loiro que é clarinho, quase puxado para o branco. Vai depender muito da estrutura do fio, certo? E aí, pessoal, o que é que muitas pessoas vêm até a mim tirar dúvidas de fundo de clareamento? Eu fiz uma descoloração aqui, nessa mechinha. A gente procura qual proximidade ele está mais, né? E vocês percebem que ele ainda está no fundo alaranjado. E aí, Jéssica, está no fundo alaranjado. Muitas pessoas me perguntaram com que hidratação matizadora pode fazer. Olha, hidratação matizadora, muitas contêm chumbo, metais pesados. Chumbo não, metais pesados. E aí, até futuramente essa cliente, para ir descolorir no seu salão novamente, vai dar problema, certo? Se o cabelo só chegou nessa altura de tom, que é mais ou menos de um 8 para 9, como é que a gente vai tonalizar ele? Qual a cor que a gente vai tonalizar ele? Então, essa tá a grande importância do fundo de clareamento. O que é fundo de clareamento? É o que o cabelo vai revelar. E aí, Jéssica, o cabelo não revelou, o que fazer? É onde entra o teste de mecha, é onde vai entrar a ficha de anamnese que eu sempre faço com minhas clientes. Eu sempre pergunto o que elas fazem, o que elas não fazem, porque nesse processo da descoloração, a gente tem que saber tudo. Se a cliente usa chuveiro quente, se a cliente vai muito na piscina, se a cliente usa alguma hidratação que contenha metais pesados. Então, isso é muito importante para na hora do fundo de clareamento. Pessoal, eu falo, tem duas coisas que eu procuro muito, muito de verdade saber na minha cliente, é o que ela faz em casa, porque o que ela faz em casa é o que a gente vai revelar na hora da descoloração. Isso mesmo, eu já peguei cabelos que no teste de mecha deu tudo ok, tudo lindo, tudo maravilhoso. Quando eu fui clarear, o que foi que aconteceu? O cabelo descoloriu em 10 minutos. Agora é 10 minutos de ficar por branco. E agora, Jéssica, o que fazer? Minha cliente quer uma morena iluminada, minha cliente quer mais puxadinho pro dourado. O que é que eu vou fazer? É aí onde eu entro a altura de tom. Eu sempre pigmento meu cabelo quando a cliente quer. Eu faço uma pré-pigmentação quando acontece isso, porque futuramente, quando ela for lavar em casa, e até antes de lavar, vai ter um desbotamento e a cliente vai ficar insatisfeita. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, duas coisas, teste de mecha e procurar mesmo, eu só não pergunto o CPF, mas na ficha de anamnese já tem RG tudo certinho. Pergunto tudo porque é muito importante na hora da gente estar aplicando nossas mechas e fazer. Uma outra coisa que eu não faço hoje, eu não utilizo, é o papel alumínio, que é o inimigo número 1 dos loiros. Eu vou pegar aqui meu papel para vocês verem. E aí faz com que na hora da descoloração ajude a não inchar, na hora
de colocar o papel não derreter e aí faz com que manche o cabelo, tá bom? Ele ajuda bastante. Tem o sustentável também, que é melhor ainda, né? Olha, esse é meu papel, tá vendo? Ele é bem durinho, até para facilitar na hora das mechas. É muito bom porque faz com que não escorra. E muitas vezes, acreditem pessoal, que hoje os metais, os cobres, tá tão pesado, principalmente pessoas que lavam muito cabelo com água quente, tá dando uma reação extrema no fio do cabelo. E aí eu falo para vocês, entender de fundo de clareamento é tudo pra gente, porque no fundo do clareamento é onde a gente vai deixar a cliente insatisfeita ou satisfeita. Um desses dois. É isso mesmo, porque se você deixar, se a cliente quiser um cabelo, vamos colocar um moreno iluminado e você deixar na altura de um 9, vai acontecer o quê? O cliente vai ficar como eu, vai ficar loira. Gente, é porque aqui tá tendo um probleminha. E aí não vamos conseguir dar uma cor satisfeita para nosso cliente, certo? E aí faz com que a cliente fique insatisfeita. Eu já vi muito... Lívia Sampaio, que honra ter você aqui. Gente, o cabelo de Lívia, quando eu fiz, teve uma coisa muito importante. Quando a gente foi fazer, teve uma oscilação. E aí a gente teve que enluvar. Ô, Lívia, não lava com água quente não. Por favor, mulher. A gente teve que enluvar porque ela tinha resíduos de alguma química. Pode ser também da água quente que ela tá me falando. E tinha resíduos e a gente teve que enluvar. E aí pra ficar uniforme a cor. É onde entra também o fundo de clareamento. Por quê? Hoje, como existem muitas químicas aí, selagem, botox, que quando a gente vai ver é praticamente a mesma coisa, tá complicando e deixando muita dor de cabeça, tá deixando as pessoas ainda muito inseguras. A Railis também é muito boa, porque ela não atrapalha quando você vai fazer o fundo, o loiro novamente. Eu dobro, deixa eu pegar aqui o papel para vocês mostrarem. Olha, eu dobro e aí eu fecho aqui, olha assim. Às vezes eu boto até um micinho aqui. No início eu sempre aconselho colocar um micinho aqui para não escorregar, tá bom? Voltando ao assunto, quando acontece isso, muitas vezes vocês vão pegar um cabelo que a raiz clareou e as pontas não. E aí? Vamos ter que enluvar o cabelo para dar o mesmo fundo de clareamento que esse cabelo deu na raiz, certo? E eu falo outra coisa também, já teve casos de a cliente querer uma morena iluminada e eu ter que o quê? Pigmentar a raiz para que não fique a raiz clarona, ou então se eu enluvasse ia ficar o cabelo muito claro e não consigo aproveitar o papel. E nem é legal, pessoal. E aí, com que a cliente não fique insatisfeita, porque vai ter cabelos que a raiz vai ficar clarona e as pontas não. E aí você tem que pigmentar essa raiz. E aí depois você vai ter que ir com o tom real que ela vai querer. Eu vou mostrar aqui um segredinho, né, que eu uso, que é a marca que eu uso, que é a da Trans. Eu sempre pigmento com a 034 ou a 043. Eu vou mostrar agora pra você. Eu vou mostrar qual é que eu pigmento. Eu sempre pigmento com o A034, né, que o 3 é dourado. E aí eu dou pigmentação nesse cabelo. Aprendendo muito com você, amor. E tô coladinha com você. Menina, para! Eu tenho que tirar um print. Então, pessoal, quando eu pigmento, eu só tô esperando minha amiga pegar ali uma que eu dou, que é a 0,34. Eu sempre pigmento, eu deixo 10 minutos mais ou menos. Antes de 10 minutos não funciona. Eu sempre deixo de 10 a 15 minutos. Olha, não sei se tá dando pra vocês verem. Essa daqui, 0,34. E tem eu sou apaixonada também pela 0,43. Ela é um cobre.
Eu faço muito meus morenos iluminadas com ela, né? Que é um cobre mais intenso, é um dourado mais intenso. E esse daqui é o dourado acobreado. Esse daqui é para quem não quer aquele cobre mais leve, né? E aí eu pigmento e na hora, geralmente a depender do cabelo, como ele ficou, né? Eu uso a 6 com ela de novo, na hora da passagem de cor, que é a coloração, é a semi-permanente da Trans, a 043 ou a 034. E aí, essa daqui, olha, é da Perfect Blonde da Trans. Eu sempre uso elas na hora de fazer. Pronto, para não deixar a raiz avermelhada e manchada. Boa pergunta. Como eu falei, a gente precisa saber o que nossa cliente passa, porque nesse momento vai ser o momento para tudo, né? Quando você começar, porque se ela usa muito cobre, se ela usa metais pesados, se ela usa muita química e esses metais em casa, pode ter uma reação no pó descolorante e inchar. E aí o que eu aconselho para vocês? Se for uma altura de 1,4, eu tô atendendo sim em Aracaju. Tem o meu número lá na bio. E aí se essa cliente tá numa altura, né, de 1,4, eu entro com a 043 e a 4. A depender, eu gosto muito de fazer misturinhas, sabe? Pessoal, aqui, muitas pessoas me perguntam muitas coisas. No grupo mesmo, eu tava vendo uma experiência que eu vejo que as pessoas pegam muita receita pronta. Eu misturo meus pigmentos, eu misturo muito com a tonalização. Então, assim, eu sempre boto o pigmento quando eu vou neutralizar meu cabelo. Sempre misturo o pigmento. Eu sempre boto um pouquinho de 043, um pouquinho de 034, a 003 também. Meus loiros, eu gosto mais de uma pegada mais puxada para um dourado, que é um loiro que você vê saúde, né? E aí, quando eu vou tonalizar, quando eu falo para vocês receitinha pronta, vocês acabam ficando presos em muitas marcas, em muitas coisas, que no dia a dia a gente não vai ter aquele problema diário, a gente vai ter outros problemas e precisamos entender do produto que temos dentro do nosso salão. Precisamos entender de cor, sim. Gente, olha, eu já fiz 2 cursos de crometria, fiz outro agora, e eu falo para vocês, cada vez que eu faço, eu sinto que eu preciso muito mais aprender. E vem muitas coisas novas. Eu vejo, assim, tem pessoas que ainda estão baseadas lá atrás e não tá mudando, a tecnologia está mudando. Muitas coisas aí que usavam, hoje não se usam mais. Sempre se atualizando, se aperfeiçoando, porque quando você tem um conhecimento, você liberta de muitas coisas. Isso Gi Quintino, que é a minha inspiração diária, essa mulher, Gisele Quintino, eu sou muito fã dela, desde quando eu comecei a trabalhar com a Trans, eu sempre vou para os cursos dela e eu saio com conhecimento. E eu falo, quando você consegue aprender, quando você estuda, você não consegue errar. Hoje tem coisas no salão que muitas pessoas fazem, mas por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Porque não é aquilo que tem que ser feito. Não é aquilo que você tem que fazer. A cliente vai no nosso salão para você fazer o cabelo confiando em você, porque se ela vê lá um salão, um nome, Jéssica Souza, é porque ela tem confiança em você e sabe que você vai fazer um trabalho bem feito. E aí é onde eu falo, vamos ter responsabilidade, vamos ter comprometimento com o nosso cliente. E o estudo vem em primeiro lugar do que, olha, meu salão, gente, eu comecei num salão bem simplesinho. Hoje vão ter muitas novidades por aí, mas minha cadeira, a mais simples,
eu colocava o loiro mais lindo, que particularmente minhas clientes amavam e eu amava. E hoje, graças a Deus, eu tô colhendo muitos frutos, que é ter vocês aqui. Então, eu vejo que estão gostando do meu trabalho. Minhas clientes gostam, tenho clientes que há 10 anos estão comigo a mais. Então, nossa cliente está ali confiando na gente. Então, vamos ter esse conhecimento para que futuramente ela não vá se constranger, ela não vá se chatear, desculpe. E ser realista. Olha, uma coisa que eu aprendi muito hoje é dizer não ao cliente. Como assim, Jéssica? Vai dizer não? Sim, porque se o cabelo não passa, não tem como você fazer. E aí, você vai fazer uma coisa que não pode? Você vai fazer uma coisa que sua cliente vai sair magoada, o cabelo de sua cliente não vai dar o resultado que ela quer? Então, um não e futuramente você dá o que ela pediu é muito melhor. Porque o profissional que tem consciência não vai fazer. Então, é isso. Manchar a raiz de cabelo sempre tem que ter uma pigmentação. Outra coisa, muita gente tem um tabu, que eu particularmente eu também tinha esse tabu, que eram as tintas permanentes. E agora, se colocar a tinta permanente quando eu vou clarear, eu não vou conseguir. Consegue. Isso é um conteúdo que eu quero passar para vocês mais na frente, porque é um conteúdo muito grande e tem que ter muita calma para passar devagarzinho. Principalmente as pessoas, essa semana eu vi muito que as pessoas me perguntam sobre manchou a raiz, o que eu faço. Tonalizante, pessoal, cada vez que você pigmenta, ali ele vai dificultar futuramente no seu clareamento. Muitas coisas que as pessoas têm tabu de dizer que 30 volume, OX de 40 vai dar aquele fundo de clareamento clarão, e não é, apenas dá vibração, tá bom? Ao 10 a 20 sim, mas 30 por 40 não tem diferença, eles dão vibração. Isso eu fiquei chocada quando eu aprendi, mas a pessoa me mostrou na real que é verdade. E deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Qual o melhor passo do fundo de clareamento? O melhor passo é teste de mecha. Quando a nossa cliente quer aquele loiro claríssimo e não consegue, a gente vê que é um cabelo que está na altura de um 4. Então temos que, aos poucos, ir conscientizando também nossa cliente que não vai ser assim, só se tiver uma resistência muito grande. Tonalizante usar em cada tom alcançado? Ótima pergunta, bora lá. Minha altura de tom é um preto e eu só consegui clarear um vermelho, eu vou tonalizar com a 1089, que é o pérola? Não. Então, todas as cartelas de cores tem lá no fundo um guiazinho que é simples e que, se muitas pessoas olhassem para aqui, ia conseguir ter o loiro dos sonhos, a cor dos sonhos. O tonalizante, eu sempre vou na minha tabelinha. Se eu chegar em uma altura 8, eu não vou tonalizar com 10 e nem com 11. Eu vou tonalizar com 8, 7, 3. Se eu chegar no 9, vou na base do 9. Vai sempre na numeração da altura, que aí você vai conseguir ter a matização perfeita. Porque se você colocar em um 8, na altura 8, que o cabelo vai estar, o fundo 8, você não vai conseguir ter um loiro bonito. A única coisa que você vai entrar é que vai pigmentar cinza aqui, vai chumbar, vai ficar aquela cor estranha, um loiro que você não sabe se é loiro ou se é cinza. Então, e muitas vezes aquele cinza amarelado que você parecendo ferro. Então, se você colocar aqui um 11, você não vai conseguir. Agora, se você colocar um 873, gente, fica surreal a cor. Lindo, fica lindo. Então, sempre vão na base de como o fundo de clareamento ficou. E se clarear demais, faz pigmentação com ele molhado. Molha ele
no mínimo é 10 minutos enluvando, tem que prestar muita atenção, massageando, se for na raiz, vai massageando. Mas Jéssica, eu vou passar? Vai, porque se você não passar, não vai ter uma pigmentação boa e nem vai dar brilho e nem vai conseguir fixar aquela pigmentação. Tem mais outra pergunta aí? Como clarear de modo seguro o cabelo escuro? Como clarear de modo seguro foi a pergunta, foi o que eu fiz, não foi agora? Eu sempre começo, outra coisa, eu sempre começo minhas mechas a partir de 20 volumes. Muitas vezes tem cabelos que eu começo com 10 volumes, porque vai depender do tempo que você faz suas mechas. 40 minutos você tem que tirar o pó descolorante do cabelo, não pode passar mais do que 40 minutos. Para quem morena iluminada, é sempre com tonalizante que começa com 7. Por quê? A altura do morena iluminada é um 7 para um 6. Na verdade, com 6, né? Começa com 6. Geralmente, quem quer o morena iluminada, quer mais ou menos nessa altura aqui, que eu não sei se tá dando para perceber, mas é um marronzinho. Aí já tem aquelas outras que, Jéssica, eu quero mais claro um pouco, que vem mais ou menos para um 8. Por isso que começa com esse, porque se você clarear mais do que 8, você já vai perder, não vai ter mais morena iluminada. Você pode fazer uma iluminação na sua cliente, mas não vai ser uma morena iluminada. O melhor passo para dar o fundo de clareamento é fazer teste de mecha, mechinha fininha, gente. Olha, eu já vi gente aqui pegando mecha grossona, né? Aqui, por exemplo. Pega uma mecha grossona, esfumaça, aí fica aquela coisa grosseira aqui. Se você deixar grosso aqui, primeiro que você vai manchar todinho o cabelo, não vai conseguir um clareamento uniforme. E aí faz com que a cliente se frustre e você não consegue ter clareamento. Agora, se você vir com mechinha, gente, eu tô com fio branco, valendo a senhora. Se você vir com mechinha fininha, eu venho aqui, aí, ainda gente, que eu tô com a mechinha fininha, mecha transparência, aí você vai ter um fundo de clareamento perfeito e não vai ter dor de cabeça naquele momento. Qual tonalizante que você indica para morena iluminada? Gente, eu gosto muito da Trans, o Perfect Blonde, porque ele deixa com bastante brilho e revela o fundo que eu tô vendo na minha cartela de cor. Liga? A numeração. A numeração vai depender muito. Tem a 7, eu sempre gosto de misturar a 7 com a 43. Eu gosto de misturar com a 034, 873. Eu sou apaixonada pela 873, que foi até o último cabelo que eu postei. Tem uma dúvida, mistura de pigmentação. O cabelo abriu no 9 e o objetivo era um 8. E aí, pronto, ótima pergunta. O que é que a gente faz? Se você abriu esse cabelo aqui no 9, a gente vai fazer o que? A pigmentação. Hoje em dia tem muitas marcas que tem esse mix. Aí você joga um pouquinho de 0,34, bem pouquinho, coisa de 10. Aí ele também gosta muito da 873, eu sou apaixonada. E aí você deixa mais ou menos 10 minutinhos com a 0,34 e depois vem com a 873 e faz. A depender também, porque o 9 já é um fundo de clareamento, né? Ele tá um pouquinho mais alto. Então é bom sempre pigmentar antes. E é isso. Gente, outra coisa, sempre vocês têm que prestar atenção na estrutura do fio. Outra, se a cliente pintou, por exemplo, há 5 anos, nunca deixem de fazer o teste de mecha, porque o cabelo preto, para você passar para um loiro, é muito complicado, tá bom? Tem cabelos que já chegou nenhum rosa, mas não chegou nenhum clarinho. Então, quando é para passar para o preto, eu nunca dou a possibilidade de ter um cabelo clarão para minha cliente. Eu sempre dou a possibilidade de ter um cabelo puxado para o cobre ou marrom. O valor que eu cobro das minhas mechas vai depender do cabelo, né? Porque tem cabelos que é enorme, mas tem outros que não. Então, a proporção que eu misturo da 0,34 eu coloco muito, por exemplo, se eu colocar 15 gramas de 873, eu só coloco 5 de 0,34, é coisa assim, bem pouco, sabe? Eu não coloco muito não, mas vai depender muito de como o tom que minha cliente vai querer.
O que você faz quando o cabelo mancha na descoloração? É o que eu falei, quando o cabelo mancha na descoloração, tem que pigmentar, e aí depois tem que vir pintando cabelo seco, porque senão futuramente essa cliente vai ter um desbotamento. E gente, se o cabelo manchou e ficou clarão, tem que fazer pigmentação. Esse negócio de dizer tonalizante, se misturar, perde a... Não tem isso. Tem que fazer pré-pigmentação, tem que pigmentar, porque para daqui a uns 15 dias, quando a nossa cliente começar a usar secador, essas coisas, não vai desbotar, porque até o sol desbota. Estou com o cabelo com a cliente rosa. Tá desbotando, o que eu faço para corrigir esse cabelo? Rapaz, esse rosa tá pegando, esses cabelos coloridos aí tá pegando. Tem cabelos que tem que fazer uma limpeza de cor, um pouco. E aí depende muito da altura que esse cabelo ficar. E, gente, é muito importante hoje, porque a mulherada tá aí nessa pegada colorida, desbota, fica um fundo com dificuldade pra gente clarear. Então eu faço uma limpeza de cor. Se o cabelo, faço teste de mecha também para ver se o cabelo vai ter essa resistência, né? Porque a gente precisa primeiro saber da resistência. E aí vou clareando, né? Vai clareando, vai depender também. Vai depender muito também de como esse rosa tá. Na pigmentação eu uso a emulsão. Gente, emulsão e OX é a mesma coisa. Eu uso a de 6 volumes e a de 10, que é da linha que eu trabalho. Eu fiz umas mechas loiras, tá amarelando com facilidade. Bora lá. Quando eu falei pra vocês que se vocês chegarem na altura de um 8 e pigmentarem o cabelo um tonalizante com 10, esse cabelo, quando a nossa cliente for lavando, vai acontecer isso. Ou possa ser também que você pode estar usando muito vapor quente, secador, pode estar usando champinha, babyliss. Isso faz com que desbote a cor. E aí você tem que ir lá no cabeleireiro, no seu profissional, e refazer. E, gente, olha, eu já vi cabelos chegar a ter que clarear novamente por causa de pranchinha, tá bom? Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem no nosso dia a dia no salão. É uma coisa que é um inimigo muito grande na gente, e a gente precisa conscientizar nossas clientes. Eu estou com uma cliente que eu pintei de ruivo, o cabelo dela está desbotado, ela disse que está com a cor de burro. Quando foge não quer mais o ruivo, porque posso... Não, gente, cor de burro. Olha, eu tenho uma ruiva aqui na live. O ruivo, quando a gente faz, a gente tem que conscientizar nosso cliente que ele vai vir retocar e ele vai vir retocar e vou ter que tá dando aquela manutenção. Então, se ela quer sair, teste de mecha pra dentro e fazer a limpeza de cor. Olha, gente, ruivo, quando a cliente quer, eu converso muito, 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 porque é um cabelinho que tem o cobre, né, pigmentação, tem muito, e pra gente sair desse fundo, dá um pouquinho de trabalho, mas não nada que a gente não consiga. Tá rindo de desespero. Eu amo fazer isso, eu amo desafios, eu acho que isso faz com que eu me motive muito mais. Muitas pessoas falam, mas Jéssica, você só pega cabelo, mas eu gosto disso, que faz com que meus conhecimentos coloquem em prática. Eu não sei, mas acho que a live no instante acaba, né? Pessoal, quero deixar aqui pra vocês uma coisa. Se vocês não tentarem no dia a dia, não arriscarem, não vai conseguir. Tem uma cliente com a raiz na metade amarelada, alaranjada, e nas pontas amarelas. Não sei o que fazer. Então, no caso, ela tá com 2 cores. Essas 2 cores, você vai ter que fazer a limpeza. E é como eu falei aqui pra vocês no início, enluvar o fio. Por quê?
para dar um uniforme para esse fundo de clareamento ficar igual, tanto da raiz quanto as pontas. Gente, eu tenho aula gratuita, eu tô dando também, tá na minha bio, certo? E aí vão ter aulas gratuitas lá, certo? Eu vou estar passando esse conteúdo para vocês diariamente. Outra coisa, eu vou colocar a caixinha de perguntas. Me mandem bastante perguntas, porque assim, se eu não entender, eu vou mandar mensagem para vocês, perguntarem como é, para que eu possa tirar todas as dúvidas de vocês. E falar que está sendo um prazer enorme estar aqui. Eu sei o quanto é difícil a gente tirar, né, esse tempinho. Estou muito feliz. Essa semana eu vou tentar passar o máximo de mim. E espero vocês todos aqui. Vamos tirar esses medos. E se tiver com medo, ir com medo mesmo. Se tiver, Jéssica, isso eu não consegui, me mandem mensagem que eu vou estar ajudando, tá bom? E aos poucos a gente vai perdendo esse medo. Eu quero passar meu conhecimento, um pouco do conhecimento que eu tenho pra vocês. Podem trocar, dona? Não pode colocar tinta permanente, pessoal. Sempre semi-permanente. E uma dica que eu dou é na hora da aplicação ele molhado, sempre enluvar, os 10 minutos a 15. Bom, o mix verde vai depender porque os mix vieram pra você ter, por exemplo, eu não tenho aquela cor e aí eu vou colocar ou consertar. Vai depender de qual problema está acontecendo e onde é que você quer chegar. Minha cliente quer fazer embora iluminada. Sendo que nas pontas tem resto de luzes. Loira. Pronto. E aí, esse é Mônica, né? Mônica, o que você tem que fazer é pigmentar essas pontas que já estão claras. A gente faz uma pré-pigmentação. E aí, quando você for clarear, pegue a ponta desse, por exemplo, eu vou puxar aqui. Aqui tá escuro, aqui tá claro. Você vai iriçar suas mechas. Quando você iriçar, você coloca o mais claro pra fora, olha. Deixa eu pegar aqui. O mais claro pra fora, vai tirando os fiozinhos mais claros. E aí você fecha. E depois você enluva para uniformizar. E aí você faz a pigmentação nessas pontas que estão mais claras, para que você fique um moreno iluminado uniforme. Porque se você colocar o 7 ou 6, vai depender da altura que ela quer. Se você colocar sem descolorir, ou se você colocar com esse cabelo claro, se você colocar nesse cabelo claro, vai acontecer o quê? O desbotamento, e na hora de você tirar, que você for escovar, vai ter essa cor diferenciada. Então tem que pigmentar. Quando for morena iluminada, tem que fazer pré-pigmentação para que a gente consiga ter o moreno iluminado perfeito, a cor que as meninas sempre desejam. Vem muitas pessoas me perguntar que às vezes, Jéssica, ficou claro isso e isso, então tem que fazer isso. Gente, a live já tá terminando. Eu vou encerrar aqui. Pessoal, boa noite. Acabou. Se fosse por mim, eu ia falar aqui a noite toda. Beijo. E depois vão lá me contar o que acharam. Isso é muito importante pra mim. Saberem o que eu tô passando e como eu estou passando pra vocês. Tchau, pessoal. Boa noite.